Olá você, muito bom dia, seja bem-vindo ao Estúdio Rural desta semana. A gente fala aqui do estúdio do Canal Rural Mato Grosso em Cuiabá e hoje o nosso entrevistado é o Guto Zanata, diretor de operações do Senar Mato Grosso. Guto, primeiramente, tudo bem? Seja bem-vindo mais uma vez aqui ao Estúdio Rural. Antônio, bom dia, obrigado aí mais uma vez pela oportunidade de a gente poder conversar um pouquinho. E hoje um tema extremamente importante, né? A gente tem visto a situação tão crítica no Pantanal Mato Grossense, no Pantanal de Mato Grosso do Sul também, e pensa logo que a gente não sabe ainda quais são as consequências práticas, né, para o dia a dia daquele bioma, especialmente, claro, para os produtores rurais que lá estão, né? A gente sabe que dificuldades virão pela frente, mas é preciso pensar adiante, além dessas dificuldades. Guto, o que você tem conversado com os produtores lá? Como é que está a realidade hoje e as preocupações futuras antes da gente introduzir realmente o assunto que é a Fazenda Pantaneira Sustentável? Opa, Tony, a preocupação é muito grande. Nós tivemos muitos produtores que perderam muita coisa. O prejuízo é enorme e retomar isso aí economicamente vai ser um grande desafio. A gente sabe que é um ciclo que todo ano a gente tem um momento de seca e de chuva no Pantanal. E quem está dentro do Pantanal convive com essas incertezas e esses exageros, né? Porque a gente tem um ano como esse ano de 2020 que foi muito seco, o mais seco das últimas histórias aí dos acompanhamentos. E nós temos anos com muita chuva e que a gente já conversou aqui em algum momento, ou já foi relatado aqui, de animais sendo carregados pelas águas do Pantanal. Então, essa incerteza do Pantanal, ela é grande, ela existe e o pantaneiro convive com isso há muitos anos. Mas o fato é que esse ano 2020 foi muito ruim e trouxe muito prejuízo econômico e prejuízo social para aquela região. Quer dizer, a gente viu pecuaristas aí perdendo animais, né, perdendo o rebanho, parte do rebanho e principalmente também perdendo muitas áreas de pasto, né, ou seja, vai ter um problema já imediato que é justamente como conseguir alimentar esses animais, né, por conta disso. Já é um primeiro problema instaurado aí. É isso aí, é uma realidade nova, uma situação diferente e que vai ser um grande desafio retomar isso tudo na região do Pantanal, com certeza. Perfeito. Agora vamos olhar adiante, né? Passados esses problemas, a gente tem a discussão em torno da atividade pecuária no Pantanal, como torná-la mais rentável, mais eficiente. Acho que mais eficiente é a palavra até do que rentável, né? E aí a gente tem o projeto Fazenda Pantaneira Sustentável, que é um projeto, você vai recordar, que começou há cerca de 1 ano e meio, né? Que propõe exatamente o quê, Guto? Exatamente, o projeto foi assinado em 2018 e em 2019 a gente fez a primeira etapa do projeto, que é realmente o diagnóstico, né, um diagnóstico socioambiental e econômico, para a gente realmente ter assim, qual é a realidade do Pantanal fora do empírico, né, fora do eu acho que é assim ou eu vejo é assim. Agora é com dados, inclusive com levantamento das áreas de vegetação original, quantas árvores, qual a espessura, foi um diagnóstico muito bem feito. E o projeto ele promete muito e já tem dado alguns resultados. Primeiro porque é uma somatória de força de várias entidades, né? Então estão envolvidos nesse projeto a FAMATO, que é a Federação de Agricultura e Pecuária do Estado de Mato Grosso, o Senar Mato Grosso, a Acrimate, que é a Associação dos Criadores de Mato Grosso, e o INDEA. Então é uma junção de forças aí que certamente vai dar bom resultado. Perfeito. Esse projeto selecionou, então, 15 propriedades, né, que recebem visitas mensais dos técnicos aí. Exatamente, são visitas mensais e a realidade do Pantanal ela é outra, então a gente tem outros programas aqui de assistência técnica e gerencial que recebem uma visita de um dia ou meio-dia, como a propriedade de leite, por exemplo, mas as fazendas no Pantanal, até pela dificuldade de deslocamento e acesso às propriedades, são visitas que podem durar até 4 dias na semana. Então essa visita mensal levanta e acompanha todas as intervenções zootécnicas e gerenciais que são feitas na propriedade. Perfeito. Agora é interessante, né, trazer esse projeto com um número amplo de propriedades, né, 15 propriedades, porque já conversamos algumas vezes com alguns técnicos aqui que passaram pelo Bom Dia Senar Mato Grosso, pelo Senar Mato Grosso Responde, trazendo cases ali, né, algumas mudanças ou caminhos que estão sendo adotados em algumas dessas propriedades. E todos falam muito da peculiaridade que é trabalhar no Pantanal, né? Ou seja, é um bioma realmente diferente, né? Que exige um manejo diferenciado e as realidades das propriedades também são muito distintas, apesar de estarem no mesmo bioma. Não existe, então, portanto, uma receita de bolo. É preciso entender cada propriedade, cada realidade para traçar aquelas ações específicas e, a partir disso, tentar encontrar um norte ou caminhos possíveis para as mudanças propostas ali no bioma. Exatamente. E eu citei 4 entidades, que são 4 entidades aqui do Mato Grosso que estão envolvidas, mas esqueci de citar uma entidade que participa e é fundamental, que é a Embrapa Pantanal.
E é justamente nisso que você falou, Patrone, que a Embrapa entra muito forte, porque a Embrapa traz tecnologias que são aplicáveis ao Pantanal, e ela inclusive desenvolveu um software para fazer a gestão dessas propriedades. E aí dentro de cada realidade, dentro de cada diagnóstico, a Embrapa está junto com essas outras entidades que a gente comentou aqui, validando cada processo com dados e cunho científico realmente. Então isso a gente acha que é um grande diferencial, porque é óbvio que a gente precisa realmente dessas informações científicas para validar todo o manejo que é feito dentro do Pantanal, para buscar aquilo que você falou no comecinho da nossa conversa aqui, que é a eficiência dessa atividade. A permanência da atividade no Pantanal ela é importante. Nós temos mais de 200 anos de história de pecuária no Pantanal, isso já por si só prova que é uma atividade sustentável, mas ela precisa ser sustentável nos 3 tripés da sustentabilidade, que é o fator econômico, o fator social e o fator ambiental. Isso tudo é importante para a permanência e o prosseguimento da atividade no Pantanal. Agora você citou um dado histórico aí, né? São propriedades que muitas vezes estão há mais de 200 anos ali desenvolvendo, né, a atividade pecuária e acabaram adotando um modus operandi, ou seja, uma maneira de fazer tradicional de épocas passadas, né? E a gente vive um momento agora de buscar essa modernização, por isso esse estudo científico, esse trabalho com dados, né, com conhecimento, com gestão, vai fazer a diferença ou pode fazer a diferença. Interessante você falar isso aí, porque nessa modernização, às vezes é a validação daquela prática pantaneira que já vem ocorrendo há anos, né, Patrone? A gente, obviamente, vem com o lado, um olhar científico de pesquisadores que têm um conhecimento enorme de pastagem, de gestão econômica, de manejo de áreas florestais. E isso tudo o pantaneiro já faz há muitos anos. Então, talvez, ou em boa parte do que a gente vai ver lá, a modernização é a validação científica daquele tratamento empírico ou da prática do pantaneiro, né? Exatamente. Os técnicos, inclusive, os quais eu já entrevistei, falam exatamente isso, né? A importância de quem conhece, do homem pantaneiro, ou seja, aquele que está acostumado com as cheias e as secas, né? Com a realidade, com as mudanças, com o trato do dia a dia, ouvi-lo é fundamental, né? E é o que você disse, é uma validação muitas vezes daquela vivência que já é adotada há anos, né? É isso aí. E dentro dessa prática, né, dentro do projeto da Fazenda Pantaneira Sustentável, a gente tem visto um fato importante, assim, por exemplo, que é a substituição da pastagem, né? É positiva ou não é positiva? Quando feita, como deve ser feita? Em que porcentagem da área? É integral ou é parcial? Então são dados assim, são intervenções assim, que a gente busca essa validação científica através da participação da Embrapa, para a gente realmente poder indicar para o pantaneiro e para as fazendas pantaneiras as melhores práticas dentro da pecuária. Você tocou no ponto pastagem, né? Também tem, para quem não conhece a realidade do Pantanal, muitas vezes não entende que existe uma série de restrições, né, para a introdução de pastagens exóticas ali no Pantanal, o que acaba dificultando o dia a dia do produtor. Esse projeto ele acaba também gerando subsídios para que esse tema, por exemplo, seja um tema de discussão no futuro. Exatamente. E tem que estar nessa discussão porque a base de uma boa pecuária é uma boa nutrição. Isso é a base. Sem comida você não consegue ter uma pecuária eficiente e sustentável. Então, aquela pastagem original que tem no Pantanal, a gente sabe que ela tem algumas deficiências nutricionais. Então, a substituição dessa pastagem, certamente, no nível ou na visão nutricional desse material, ela vai trazer ganho. Mas e para o ambiente? E para o social? Então, é isso que a Embrapa está fazendo e é isso que essas entidades que foram citadas aqui estão fazendo nesse momento de estar desenvolvendo esse projeto da Fazenda Pantaneira Sustentável. É realmente identificar e validar cientificamente todas as ideias de intervenção naquela propriedade. A duração desse projeto inicialmente, 5 anos. São 5 anos, exatamente. 5 anos, a partir daí redesenha o que vai ser o futuro. E elas vão servir como um piloto, né, vamos dizer assim. Por quê? Porque aquilo que a gente conseguir validar dentro dessas 15 propriedades, o modelo, né, o padrão operacional vai estar pronto para ser replicado em toda e qualquer fazenda dentro do Pantanal, dentro daquela condição ambiental, social e econômica que a gente está trabalhando. A gente está partindo para o encerramento desse primeiro bloco, Guto. Eu queria que você destacasse aqui o papel do produtor rural em fazer parte desse projeto, né? A gente sabe que a assistência técnica é uma carência, muitas vezes, especialmente nas pequenas propriedades, mas é uma carência que todo produtor, né, basicamente tem. E quando o produtor tem a possibilidade de ter essa assistência técnica e gerencial, essa orientação que vem de fora, ele precisa abrir as portas, estar de peito aberto para receber essas informações, né? Então acho que esse papel do produtor que participa do projeto é essencial, né? É essencial e essa abertura, patrão, é essencial.
porque literalmente, dentro de uma confidencialidade de dados, né, o produtor realmente abre tudo para a gente. O seu ganho, a sua renda, o seu capital, o quanto que ele tem de animais, qual que é a taxa de natalidade. A gente tem que ter esse conhecimento inicial geral da propriedade, que é justamente para identificar onde é que tem os pontos de melhoria. Aonde que pode ser feita uma intervenção zootécnica, ou aonde que pode ser feita uma intervenção econômica para melhorar essa atividade dentro do Pantanal. Perfeito, Guto. Daqui a pouquinho a gente volta, vamos a um breve intervalo. Esse é o Estúdio Rural, esse bate-papo gostoso aqui com o Guto Zanata, diretor de operações do Senar Mato Grosso, falando sobre a pecuária no Pantanal, diagnosticando aqui as realidades, né, comentando um pouquinho sobre os diagnósticos feitos ali nas propriedades que participam do projeto Fazenda Pantaneira Sustentável, como o Guto disse, aí uma soma de esforços de várias entidades, né, e claro, do produtor rural, do homem pantaneiro, que abriu as portas para debater conhecimentos, né, realidades e quem sabe encontrar um caminho ainda mais promissor no futuro. Daqui a pouquinho a gente volta, esse é o Estúdio Rural, continue com a gente. Estamos de volta aqui de Cuiabá, estúdio do Canal Rural Mato Grosso. Esse é o Estúdio Rural, essa semana falando sobre a pecuária no Pantanal Mato Grossense, né, os projetos, as perspectivas por meio do projeto Fazenda Pantaneira Sustentável, que é um projeto que envolve várias entidades, incluindo inclusive a Embrapa Pantanal e, claro, os produtores rurais de 15 fazendas que abriram as portas, né, para que a opinião de fora, né, o conhecimento técnico também, científico, possa ser somado à vivência do dia a dia e encontrar aí, quem sabe, caminhos para transformar para ainda melhor a atividade tão bonita que é ali no Pantanal, a pecuária, né? Tão tradicional no Pantanal aqui em Mato Grosso. Em Mato Grosso do Sul, a gente, claro, está falando de Mato Grosso. Quem está comigo é o Guto Zanata, diretor de operações do Senar Mato Grosso. Guto, depois de apresentar um pouquinho do projeto, já mostrar que mudanças ele pode propor ou pode permitir naquela atividade, né? Tornando-a ainda mais eficiente, né? A realidade do Pantanal Mato Grossense, da pecuária ali. Quais pontos já começam a ser identificados, né? A gente tem 1 ano e meio, basicamente, de projeto em prática. Que pontos aí deu para perceber que já são possíveis de propostas de mudança? Você falou da pastagem no início do programa, né? O que mais a gente tem pela frente? Vamos lembrar que nós temos 1 ano e meio aí, quase 2 de andamento, com uma pandemia no meio, né, Patrônio? Que atrapalhou um pouquinho. Durante alguns meses, os nossos atendimentos foram virtuais. Então a gente falava com o produtor através de telefone, através de webconferência por computador, mas isso não impediu o andamento do projeto, mesmo porque boa parte do nosso projeto é um projeto gerencial e todos esses dados gerenciais eles podem ser feitos realmente no escritório. Isso pode ser feito no escritório, pode ser feito à distância por telefone ou por uma webconferência, como eu falei. Mas os resultados começam a mostrar e sinalizar alguns caminhos que vão ajudar. Acho que o primeiro deles é a parte nutricional de pastagem, como a gente falou, é um fator importante para melhorar o ganho de peso, a eficiência, a precocidade, taxa de natalidade, peso de desmama. São todos dados zootécnicos que são melhorados a partir de uma nutrição melhor. E o Pantanal realmente tem algumas particularidades que às vezes a gente que está de fora, mesmo para a gente que está aqui no Mato Grosso, de vez em quando você escuta algumas histórias do Pantanal que te surpreendem, né? E a extensão das propriedades e o próprio acesso às propriedades são muito complicadas. E aí o gado, né, os animais, também têm áreas muito extensas para poder frequentar. Então, o próprio fato de mineralizar esses animais, você ter um coxo, que é um ponto central onde os animais vão comer sal e que faz parte dessa nutrição, também é uma dificuldade para o Pantanal. Isso tudo influencia nos índices zootécnicos. Um outro ponto interessante é a parte de água, né? Hoje no Mato Grosso, quando você pensa não só no Mato Grosso, mas na pecuária tradicional, a pecuária em áreas secas, você não pode mais, inclusive, permitir que os animais cheguem à beira do rio para tomar água. Você tem que canalizar essa água, trazer para um bebedouro, onde esses animais têm acesso a essa água, que tem um controle melhor e tem o fim do acesso desses animais lá na beira do rio, que também ajuda a preservar as áreas de preservação permanente nas beiras do rio. No Pantanal a gente não pode fazer isso. A área de uso restrito, como é assim chamada, onde estão as propriedades que a gente trabalha, elas não podem ter água canalizada para bebedouros. Então isso prejudica hoje, vamos dizer assim, a parte nutricional, esse acesso à água, e ao mesmo tempo traz o questionamento dos produtores. Se em todo lugar é melhor você trazer uma água no bebedouro e não deixar o animal lá na beira do rio,
Por que no Pantanal não? Então isso também está sendo trabalhado, está sendo estudado, e em algumas propriedades onde estão no Pantanal mais alto, que a gente chama, né, a parte mais alta do Pantanal, onde já é possível fazer isso, está sendo medido esses resultados de trazer o gado em bebedouro ao invés de deixar lá na beira da água. Então essa também é uma intervenção que tem sido acompanhada com dados científicos, medidos e monitorados, para ver o resultado disso e propor talvez uma política pública no futuro, é uma possibilidade, de você realmente permitir que essa água seja colocada no bebedouro, para que os animais tenham acesso ao bebedouro. Agora você traz um ponto muito importante, que é a questão da água, né? Também conversando com técnicos que participam do projeto, falaram exatamente disso daí, né, dessa visão. A gente tem ali no Pantanal uma oferta abundante de água, né, situando-se, claro, um momento de seca, época de seca, mas você ainda encontra açudes, né, ou pequenos, seja por questão da chuva ou água mesmo dos mananciais que ali existem. Mas estudos mostram que a água limpa, ou água ali num bebedouro, ela pode ampliar até 30%, 29% o ganho de peso diário no animal, né, num boi gordo ali, nos animais adultos, e até entre 14% e 15%, em média 15% na pecuária pantaneira, né? Esses são números dos próprios técnicos com base em pesquisas aí também anteriores, ou seja, é um fator fundamental que tem que sim ser discutido, né? Ou seja, quais os impactos ou os benefícios que ele possa ser advindos dessa mudança, que com certeza tendem a tornar a atividade mais eficiente. Esse é um dos pontos aí fundamentais, né? A gente tem falado bastante em eficiência, né, patrônio? E às vezes o público que está nos assistindo pode perguntar, né, tá, e aí o que se ganha com essa eficiência, né? Então, além da permanência, obviamente, da atividade, você diminui a pressão da atividade em novas áreas. Então, o papel ambiental, o papel social e econômico do aumento de produtividade é muito importante. Então, o fato de eu não... Aqui no Mato Grosso, né, nas novas fronteiras agrícolas, no passado sempre tinha uma cultura, né? A hora que eu estiver produzindo o máximo em propriedade, a gente vai atrás de comprar uma outra propriedade e produzir mais, né? Hoje esse conceito, já faz alguns anos, ele mudou completamente. Sim. Hoje o que se pensa é, não, em vez de eu abrir novas áreas ou buscar novas fronteiras, eu vou ser mais eficiente com o que eu tenho. Então esse aumento da eficiência produtiva, ela é fundamental para que isso ocorra, para que diminua essa pressão sobre novas áreas. E aí a gente vai continuar produzindo ou produzindo mais nas áreas que estão hoje em atividade. Isso é muito importante. Um outro ponto que eu acho muito importante desse projeto é quando a gente pensa nessa tradição pantaneira, né, do modo de fazer, fazendo ali, de todo o conhecimento empírico que os produtores ali têm, o homem pantaneiro tem, a gente percebe que na grande maioria das propriedades falta ainda um conhecimento de gestão ou uma tabulação de dados, né, ou seja, esse tipo de ferramenta. É uma realidade que vocês também estão se confrontando e que agora começam a deixar mais um legado nessas propriedades, que é a tabulação do que é feito, os números bem precisos, né, que isso vão apontar, claro, o que é preciso ser feito em cada propriedade. Exatamente. E isso é importante que a gente identificou isso dentro da assistência técnica gerencial, que é o papel desempenhado pelo Senar, Mato Grosso, e outros Senares no Brasil. Esse foi um ponto que a gente identificou desde o início da atividade de assistência técnica, que o controle gerencial dos dados e tudo mais, ele é muito precário. Ele tem muito que avançar. E é importante a gente ter isso aí, porque baseado nesses dados gerenciais, você embasa a tomada de decisão. Então, eu vou citar aqui um pouquinho fora da Fazenda Pantaneira Sustentável, porque ainda não está nesse ponto de maturidade, mas nós temos propriedades em outros programas da assistência técnica, em que o produtor fala isso, ó, antes eu trabalhava sem saber o que acontecia dentro da minha propriedade. Hoje eu sei exatamente o que acontece na propriedade. O que entra, o que sai, o que eu produzo, se o meu nível de produtividade está bom ou não. Essa é uma experiência que a gente quer levar para esse projeto da Fazenda Pantaneira Sustentável, que é o produtor saber exatamente o quanto ele produz, qual é a taxa de natalidade, qual é o ganho de peso, qual é o peso de desmama, o que isso gera de rentabilidade e quais são todos os custos envolvidos para a atividade. Então, dessa forma, ele vai poder intervir e tomar decisão com dados gerenciais, que talvez seja uma prática comum nas empresas ou nas indústrias, mas na Fazenda Pantaneira Sustentável, assim como nas propriedades rurais, tem muito a avançar e isso vai ser positivo para o produtor. Pois é, quando a gente costuma dizer que informação, conhecimento, né, é a chave para provocar mudanças, quando você traz isso para dentro da sua propriedade, ou seja, gerar informações, conhecimento do que você produz, de como você toca a atividade, o caminho também não deixa de ser esse, né? Você busca o futuro, você busca ter base para uma tomada de decisão mais segura. É isso aí. E é fundamental e até o próprio produtor ele se surpreende
com alguns dados que ele não tinha essa consciência e na hora que coloca no papel, ele começa a olhar e falar, eu não sabia que era assim que funcionava. Então é muito positivo essa percepção do produtor. Guto, estamos partindo para o fim do programa aqui, um bate-papo muito gostoso, passou rápido aqui. Qual a visão, né, tua como diretor de operações do Senar, de todo o time representado aqui por você, do que vai ser o projeto daqui para frente? Que mudanças o projeto vai provocar? A gente está encontrando ou trilhando um caminho para realmente encontrar mudanças na maneira de fazer, buscando essa eficiência que a gente tanto falou aqui. Qual a visão que você tem a médio e longo prazo? Patrônio, eu acho que são dois pontos que são mais importantes sobre o que você falou. Primeiro, é a gente consolidar práticas que são usuais lá pelo pantaneiro e que a gente vai entender que eles estavam certos o tempo todo e que agora a gente tem dados científicos para dar continuidade a essa prática. Ótimo. E o segundo é realmente identificar novas práticas, uma nova forma de fazer gestão e algumas novas formas de manejo dentro do Pantanal que vão ser tão sustentáveis quanto as que estão acontecendo há muitos anos e que vão trazer um aumento de eficiência realmente nessa atividade. Então eu acho que isso vai ser muito importante. A gente é muito confiante, todas as entidades que estão participando, isso é muito confiante nos resultados que nós estamos tendo e que a gente ainda vai ter. E temos certeza absoluta que os resultados dessas 15 propriedades vão sim ser espelhados por outras propriedades e a gente vai traçar um caminho novo na pecuária pantaneira, aí, baseado nos resultados que a gente está tendo nas fazendas pantaneiras sustentáveis do projeto e que isso vai poder gerar, inclusive, políticas públicas novas aí para melhorar essa eficiência. Perfeito, muito bem destacado, também acredito muito nisso. Parabéns pelo trabalho de toda a equipe do Fazenda Pantaneira Sustentável, todos os produtores, todos os técnicos, todas as entidades envolvidas. É muito bom a gente enxergar isso acontecendo, né? As mudanças começam de um ponto de partida e vocês estão trilhando isso aqui. Parabéns. Maravilha, patrônio. E vale a pena falar só uma coisa. Isso tudo nasceu de um produtor que um dia nos procurou e falou assim, vocês precisavam trazer alguma coisa para o Pantanal que pudesse melhorar a nossa atividade. Então, o ponto de partida, às vezes, nasce de uma ideia mesmo. Simples, objetiva, sem grandes fantasias e que tem toda uma mudança pela frente. Excelente. Parabéns mais uma vez. Obrigado pela entrevista, obrigado a você que nos acompanhou. Esse foi o Estúdio Rural dessa semana. Um ótimo fim de semana para você. Fiquem bem, se cuidem e até nosso próximo encontro.